tema da nossa mensagem hoje é tempo da salvação. Tempo da salvação. Qual é o tempo da salvação? Esse é o tempo da salvação. E eu estou pregando essa mensagem hoje pela seguinte razão. Eu nem assisti, eu assisti um pedaço de um vídeo que Simone estava assistindo lá, e eu nem sei do que se tratava o vídeo, na verdade. Eu só vi a moça falando algumas coisas lá, e assisti aquele pedaço ali, e aquilo passou. Eu nem fiquei pensando naquilo, fui embora e passou. E aí, quando eu estava orando, hoje pela manhã, bem cedo, Deus trouxe isso à minha memória. Deus trouxe o assunto daquele vídeo na minha memória e me colocou algo no coração para falar a respeito. Então é por essa razão, por esse vídeo, não é uma resposta à moça, porque eu nem sei quem é, eu nem não sei, não lembro o nome, não lembro nem o rosto da moça, porque eu realmente não lembro. Mas Deus colocou isso no meu coração, por quê? Porque, infelizmente, muita gente pensa assim. E há um equívoco. Isso impede que a gente pregue o evangelho corretamente para as pessoas e, consequentemente, impede que as pessoas recebam a palavra de Deus. Então, é muito importante a gente esclarecer que o tempo agora é o tempo da salvação. É o tempo da salvação. É o tempo de se pregar a salvação. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías, capítulo 19. Versículo 19. Eu já vou explicar a razão dessa mensagem. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Vocês sabem que o Egito foi onde o povo de Israel ficou cerca de 400 anos. Quando José foi para lá como escravo, ele passou aquele tempo como escravo, mas logo depois Deus prosperou a vida de José. José se tornou governador do Egito e depois a família de José toda foi para o Egito. Durante o tempo em que o faraó que conhecia José e José era governador, os filhos, os parentes de José ali viveram muito bem, mas depois de um tempo subiu ao poder um outro faraó que não conhecia José e começou a maltratar o povo hebreu ali. E o povo foi escravizado ali. Bom, o Egito aparece em diversas situações como um povo que oprime Israel, onde Israel não poderia de forma nenhuma se confiar. E o vídeo que eu vi tinha uma moça falando sobre o Egito. Ela estava no Egito e ela falava muito mal do Egito. Ela falava, isso aqui é uma terra amaldiçoada. E falava, e falava, e falava. E eu ouvi aquele negócio e falei assim, peraí, mas como assim? E o pior é que tem muito crente que pensa dessa forma. Que o Egito é amaldiçoado, porque oprimiu os judeus lá, então eles são amaldiçoados. Irmãos, vamos discernir os tempos e as épocas. Todo esse problema aconteceu com o Egito, todo esse problema aconteceu com a Babilônia, aconteceu com a Síria, aconteceu com tantos reinos ali que lutaram contra Israel. Mas nós estamos num tempo diferente agora. O tempo que nós estamos agora é que Jesus veio. E Ele oferece salvação para todas as pessoas. E não existe esse negócio de terra amaldiçoada, irmãos. Porque aonde tem um crente servindo ao Senhor, ali está a bênção do Senhor.
Então nós não podemos falar, é amaldiçoado porque no passado eles oprimiram Israel e fizeram isso, aquilo, outro, né? Irmãos, nós temos que lembrar que Israel negou o Senhor Jesus Cristo. E segundo, de acordo com a Bíblia, esse é o único pecado que não tem perdão. Negar a Jesus. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Esse pensamento de que uma nação é amaldiçoada, de que uma pessoa é amaldiçoada, que a família é amaldiçoada, que porque ele é amaldiçoado porque a avó dele mexeu com muita bruxaria, então ele é amaldiçoado. Esse pensamento impede as pessoas de receberem a Cristo. Pensa você. Você cresce com essa imagem de que você é amaldiçoado, de que a sua família tem uma maldição, de que seu pai, sua mãe, seu avô, enfim, todos eram amaldiçoados, e você, consequentemente, é amaldiçoadinho. Você cresce com isso. Como que você vai receber a graça de Deus? Aqui no texto que nós lemos, o Senhor está falando para quem? Para o Egito. Naquele tempo o Senhor terá um altar no Egito. Quem pode pensar nisso? No Egito, que tem aquele monte de deuses lá, aquela confusão. O Senhor falando, no tempo, o Senhor terá um altar no Egito. Vai se erigir ao Senhor uma coluna junto à fronteira do Egito. Isso vai servir como sinal, testemunho do Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão, os egípcios vão clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor e os livrará. Na nossa cultura evangélica, muitas vezes o mundo é identificado como o nosso Egito. E a gente fala assim, esse mundo aí, esse mundo não presta, e realmente tem muita coisa que não presta. Mas Jesus quer salvar as pessoas que estão lá. O Egito, muitas coisas não prestam, mas Jesus quer salvar as pessoas que estão lá. A África, quantas vezes eu já ouvi gente dizer isso? Aquilo lá é amaldiçoado. A África é amaldiçoada. Eu me lembro uma vez, eu sei que as pessoas falam isso por ignorância, irmãos, eu sei, né? A gente não pode nem ficar ofendido. Eu era adolescente ainda e alguém estava tocando lá um louvor lá em ritmo de samba. E a pessoa falou assim, não pode tocar isso, esse negócio em samba, porque isso vem lá da África, é amaldiçoado. Aí eu olhei para mim e falei assim, mas peraí, mas eu também vim lá da África, eu sou amaldiçoado por causa disso? Irmãos, essas coisas só impedem as pessoas de receberem a Cristo. Essa cultura de que é amaldiçoado, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para quebrar toda a maldição. Para quebrar toda a maldição. Quantas pessoas ainda estão vivendo nessa questão de amaldiçoado? Não fale da maldição, fale da bênção que há em Jesus. Se há uma maldição, vai ser quebrada. Se há algum problema, vai ser quebrado. E agora não tem mais distinção, irmãos. Não tem egípcio, não tem assírio, não tem babilônio, não tem ninguém. Agora todos são um em Cristo. A palavra fala isso. Não tem grego, não tem judeu, não tem, é um em Cristo. É um em Cristo. Essa é a realidade. Olha só o versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará.
Olha o que Deus está falando, a promessa de Deus ao Egito. Sabe, a gente às vezes tem uma mente muito fechada e a gente só olha para o histórico da pessoa e olha, eu estou falando do Egito, irmãos, mas o Egito é um exemplo. Eu estou falando para que a nossa mente se abra, para que a gente olhe para as pessoas, não como, isso aí é amaldiçoado, isso aí é perdido, isso aí vai para o fogo do inferno, vai queimar. Não, Jesus morreu por eles. Jesus quer salvá-los. Quando a gente esteve na Índia, é uma coisa realmente impressionante. Aquilo tudo que você vê na foto é aquilo e muito mais. Na época diziam que os indianos tinham cerca de 33 mil deuses, ou 33 milhões de deuses, sei lá. Era Deus para chuchu. E é verdade, em todo lugar você vê um altar, todo lugar você vê alguma coisa. Se o pessoal se escandaliza aqui com o despacho na encruzilhada, lá você não tem como você caminhar. Agora, Deus ama os indianos. Obviamente, Deus não quer que eles morram na idolatria, na ignorância. Deus ama eles. Nós sabemos que só há um Deus, não há deuses. Mas de maneira nenhuma nós vamos dizer, aquela terra é amaldiçoada. Não, não é amaldiçoada, não. Jesus morreu por eles. Lá naquela terra existem pessoas que servem a Jesus. Lá naquela terra existem pessoas que estão orando a Jesus para que Jesus salve aquelas pessoas. Estão dando a sua vida, estão morrendo pelo Evangelho ali, porque eles não acreditam na maldição, mas eles acreditam na bênção. Eles acreditam na bênção. E a nossa crença na bênção tem que ser maior do que a crença na maldição. Eu sei que as coisas não são, pastor, o senhor que está querendo fingir como se nada tivesse acontecido. Não, eu sei o que acontece, só que eu sei que o sangue de Jesus é poderoso. Eu sei que ele é mais poderoso do que qualquer demônio, qualquer força maligna, qualquer pacto tenha sido feito, qualquer aliança, não importa se 10 gerações da sua família mexeu com satanismo, bruxaria, seja lá o que tenha mexido, não importa, Jesus quebra tudo isso. Quebra toda a maldição. Olha o Senhor falando, eu vou me dar a conhecer. Irmãos, quando Deus se dá a conhecer uma pessoa, Ele limpa, Ele quebra, Ele transforma, Ele faz tudo de novo. Ele falou, eu vou me dar a conhecer ao Egito. Eu vou me dar a conhecer ao Egito. E os egípcios me conhecerão naquele dia. Olha o versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Servirão a quem? Servirão a Deus. Aleluia. Aleluia. Servirão a Deus. Olha o versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Aleluia. Eu acho que quando Isaías profetizou isso, eu não sei muito bem como as pessoas reagiram a esse tipo de profecia. Eu falei assim, como é que é? O Egito, a Assíria, meu povo, como é que é? Obra das minhas mãos? Sim, irmãos. Deus não quer destruir as nações, não. Deus quer salvar os povos, Deus quer salvar as pessoas, Deus quer salvar cada um de nós. Irmãos, não importa se nós estamos no Brasil, se nós somos brasileiros, eu queria que você pensasse na pessoa mais difícil que você acha para salvar. Você fala assim, fulano, eu acho que é a pessoa mais difícil do mundo para Deus salvar. Essa pessoa, você não precisa me dizer quem é não, mas você pensa numa pessoa que você acha que é o mais difícil, a pessoa é resistente, de repente a pessoa debocha, a pessoa não leva a sério, a pessoa escarnece, fala mal, né? A gente que é pastor, a gente está acostumado com isso. As pessoas falarem mal de pastor, as pessoas não crerem em pastor. Eu sei que alguns não dão exemplo, mas colocam todo mundo no mesmo saco e falam assim, pastor não presta, vai lá dar dinheiro para o pastor. Irmãos, tudo isso não importa. Jesus
quer salvar. E quando o Senhor se der a conhecer essa pessoa, ele pode ser o coração mais duro, ela pode ser o coração mais duro, mais resistente. Aleluia. Ela vai mudar. Ele vai mudar. Porque Deus vai falar assim: olha, bendito seja, porque é meu povo, porque é a obra das minhas mãos, porque é a minha herança, é a minha herança. Sabe por quê? Esse é o tempo, esse é o momento. Nós como igreja precisamos orar nesse sentido, que as mentes se abram. Passou-se já o tempo em que se pensava que alguns têm direito a isso, a salvação, ou não, outros não têm, esses têm vocação. Não, Jesus oferece a graça é para todos, não importa a sua origem, não importa o seu tamanho, a sua cor, se você é alto, se você é baixo, não importa se você é pobre, se você é rico, não importa quem é você, Deus tem salvação para todos. Sabe por quê? Por causa do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano de tal forma que Ele enviou o seu Filho. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia fala, 2 Coríntios 5, 14, porque o amor de Cristo nos constrange, aleluia, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. O amor de Cristo nos constrange nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem o costume de falar: aquele pessoal é amaldiçoado, aquela turma é maldita, fulano não quer nada, pare com isso, em nome de Jesus. Porque a nação mais perversa... Você sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Irmãos, os ninivitas tinham uma prática, sabe qual era? Eles arrancavam a pele da pessoa viva. Botavam a pele da pessoa do avesso. Eles eram muito perversos. Muito. E eles perseguiram muito Israel. Quando Jonas recebeu a ordem de Deus: vai para Nínive para falar que eu vou destruir, porque Deus ia destruir por causa da perversão daquele povo. Jonas falou: eu não vou não. Sabe por que Jonas não foi? Não é porque simplesmente Jonas tinha raiva dos ninivitas. Lógico que ele tinha raiva dos ninivitas. Mas a razão foi outra. Ele não foi porque ele sabia que se ele falasse e o povo se arrependesse, Deus ia mudar e não ia mais punir o povo. Então o que ele queria? Ele falou assim: eu não vou lá falar, porque aí eles não vão ouvir, e aí eles não vão se arrepender, e Deus vai dar punição para eles, que eu quero mais que Deus puna mesmo. Ele fala lá depois, no final do livro: eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia, porque tu és um Deus compassivo. Irmãos, Jonas pregou 3 dias em Nínive. Todos os habitantes se converteram, mudaram o seu proceder, até os animais jejuaram. Veja bem. E aí o Senhor desistiu de fazer o mal que ia trazer sobre Nínive. E Jonas falou: sabia disso. Deus é um Deus de amor. O amor dele nos constrange. Deus não quer que ninguém se perca. Pedro deixa muito claro isso na sua epístola. Ele não quer que ninguém se perca. É por isso que parece que ele demora a sua vinda, parece que é tardia a sua vinda. Mas a verdade é que ele não quer que ninguém se perca. Ele é longânimo, ele está dando tempo, porque ele quer salvar. Aleluia. Ele quer salvar. Sabe, o que nós temos nessa época, irmãos, que nós temos passado esse aperto no mundo, é porque Deus quer salvar. Olha, um mal muito pior já poderia ter acontecido. Aí você fala assim: mas como? O que pode ser pior do que esse monte de mortes? Multiplica isso por 10. Multiplica isso por 10. Acreditem, irmãos.
Deus está agindo. Isso era para ser muito pior. Eu acho que ninguém nunca falou isso. O pessoal está tão preocupado só com esses negócios que porque chegou a... Era para ser muito pior. Era para ter morrido já 10 vezes mais do que morreu. Deus está tendo misericórdia. E as pessoas não entendem isso. Quanta gente ainda está recusando a salvação porque não entendeu a misericórdia de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. De 14 a 16, Paulo fala: olha, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus, compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Cristo. É o amor que ultrapassa barreiras étnicas, barreiras de nações, barreiras, preconceitos de cor, que ultrapassa qualquer tipo de preconceito que possa existir. O amor de Deus vai atrás do perdido, o amor de Deus vai alcançar a pessoa, e nós não podemos de maneira nenhuma escolher quem entra no céu e quem não entra, de acordo com o nosso gosto, de acordo com aquilo que é agradável para nós. Não, porque não é o que é agradável para nós, é o que é agradável para Deus, e se Cristo está em alguém, esse se torna agradável a Deus. É isso que a palavra diz. Por isso, não importa, eu vejo, a fala daquela moça falando do Egito me fez pensar quantas vezes nós vemos crentes falando de pessoas que não são crentes. Aquele é um filho do diabo. Aquele é um filho do diabo. Irmãos, vamos usar as nossas bocas para abençoar as pessoas. Abençoar. Vamos abrir a nossa boca para falar de Cristo Jesus. Eu não sei, sabe, o Espírito Santo coloca isso no meu coração. Irmãos, não tem nada a ver com oração. Não seria uma palavra que eu traria na quarta-feira, mas Deus me falou para falar sobre isso. Eu não sei qual é a razão, eu não sei o motivo, mas eu sei que está falando ao coração de alguém, servindo para alguém. Sabe, às vezes nós ficamos querendo que as pessoas se convertam, mas nós não olhamos com o olhar de misericórdia. Olhe com o olhar de amor de Jesus. Houve um momento em que você também não sabia nada, em que você também tinha um monte de pensamento errado, em que você falava também um monte de bobagem, até mesmo a respeito de Deus e a respeito da igreja, mas agora você foi esclarecido, agora você já sabe, agora então olhe com o seu olhar de amor, tenha paciência, porque essa pessoa também precisa receber a luz de Cristo, ele também precisa ter o entendimento aberto, e vai chegar um momento que Deus vai abrir o entendimento dele, vai chegar um momento que Deus vai se manifestar a ele, e vai tudo mudar. Olha o exemplo de Paulo. Paulo perseguia a igreja, Paulo levava os irmãos presos, consentia na morte dos irmãos ali. Quantas coisas Paulo fez, mas ele conta lá em Atos, já no finalzinho do capítulo 26, Paulo conta, olha, eu também estava convicto que contra o nome de Jesus eu deveria fazer todo o mal. Ele também estava pensando, eu estava julgando que eu estava fazendo um serviço para Deus, aquilo que eu estava fazendo, mas eu estava errado. Mas como é que ele fez? Como é que ele mudou de pensamento? Jesus, ele mesmo, se apresentou para Paulo. Jesus, ele mesmo se manifestou para Paulo. Não importa, essa pessoa pode ser muito difícil, mas Jesus, ele mesmo vai se apresentar para essa pessoa.
E quando Jesus se apresentar, e quando a pessoa tiver a revelação de Cristo Jesus, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Essa é uma mensagem de esperança, irmãos, para nós olharmos, sabe, para aqueles que talvez até habitem na nossa casa mesmo. Quanto tempo eu passei? Eu passei uns 6 anos na minha vida até alguém na minha casa se converter. E na minha mente pensava, era muito difícil todo mundo se converter, era muito difícil. Hoje em dia é todo mundo convertido. Mas na minha mente parecia uma coisa difícil demais, impossível demais. Quanto mais eu falava, parecia mais difícil. Mas quando eu desisti de falar, parece engraçado, né? Mas esse é o caminho, desista. Ah, mas falando é difícil eu parar de falar. É isso aí mesmo. Se você parar de falar, vai ser melhor. Só ore. Só ore. Deixe Deus fazer. Sabe por quê? Porque quando você parar de falar, isso já vai ser uma grande mudança. Quando você parar de falar, a pessoa já vai pensar assim, o que está acontecendo? Não fala mais nada. Não reclama mais nada, não diz mais nada. O que está acontecendo? Isso já vai mexer com a cabeça dele. E quando ele tiver uma necessidade, ele vai direto a você. Ora lá, pede na igreja lá a oração por mim lá. Hã? Pede lá. Não oram lá na igreja? Ora lá. Aham. Nessa hora também não faça nenhum sarcasmo, não. Simplesmente pode deixar que a gente vai orar por você. Só. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Ame com o amor de Jesus. Não julgue alguém indigno da graça de Deus. Por mais difícil que pareça. Às vezes nós oramos para Deus mudar a pessoa e Deus tem que mudar é a gente. Porque nós é que estamos cheios de ideias, cheios de preconceitos, cheios de imaginação. E para Deus não vai haver impossível jamais. Aleluia.